esse é o tema que nós estamos falando, né? Sobre como sermos adoradores para além das quatro paredes. Se nós somos adoradores aqui é muito fácil, é muito estético. Agora, ser adorador dentro de casa é que muda a situação. E, pastor, agora falando não como somente uma mãe, mas como uma pastora de crianças. A gente vê, e eu sempre gosto de método. Eu acho que método resolve tudo. Se a gente tiver um método para os instrumentos, vai facilitar todo o processo. Se nós tivermos um método de direção de culto, facilita o processo, porque a gente acaba diminuindo a quantidade de erros. Então, eu não uso muitas metodologias, mas eu gosto de ser metódico às vezes. E quando eu vejo esse texto, parece que a gente precisa de algum método para resolver. E nós sabemos que o método está contido aqui na palavra de Deus. Só que a gente não usa palavras difíceis para lidar com criança. A gente não usa termos teológicos específicos. E eu queria entender qual o método bíblico para que nós possamos ensinar as nossas crianças a serem verdadeiras adoradoras. Amém. A paz de novo, igreja. Eu acredito que, em primeiro lugar, o primeiro método é qual é a palavra? Não deixar, não poupar as crianças da adoração. A igreja ela falhou durante anos e anos com isso, de ter uma salinha onde vai ficar as crianças lá e um diácono vai lá olhar só para mandar ficar quietinho quando tem que mandar. A igreja não pode poupar a criança da adoração. Que você ensine a criança, e em primeiro lugar é no caminho, né? No caminho, ela vai usar como exemplo mesmo. A gente estando no caminho, quando a gente está no caminho, então se resolve tudo. Porque quem está no caminho busca a palavra do Senhor. Quem está no caminho busca entendimento do que é a vontade do Senhor sobre nós. E nós entendemos que a vontade dele é que nós venhamos viver em adoração a Ele. Então, eu entendo que, em primeiro lugar, o primeiro método é não isentar a criança da adoração ao Senhor. Ensina ela desde pequeno o que é adorar, o que é louvar o Senhor, o que é sentir a presença do Senhor. Muitas crianças têm medo de sentir a presença do Senhor, porque ela vê na igreja e acha que é coisa só de adulto. Não, a gente tem que causar nelas a vontade de sentir a presença do Espírito Santo, de adorar Ele, de entender o que está adorando. Amém? É isso. E eu concordo 100% de que a igreja ela falhou nesse sentido. A gente não pode também ser aqui e falar que tudo que fez está errado. Mas eu percebo, e agora a senhora tem experiência nisso, a nossa está pequenininha, a senhora tem um pouquinho maiores. E que a gente confunde dar liberdade para a criança participar do ambiente de culto com deixar ela fazer tudo que ela quer na hora do culto, né? Eu acho que nós, como pais, o meu medo, particularmente, eu sou até rígido com a minha Manu, de que, tipo assim, levantou, saiu do lugar, já ficou agoniado, já fico de olho nela, falo, Manu, é isso, pra onde você vai? E às vezes, nesse zelo da gente cuidar, de não deixar a criança fazer tudo que ela quer, a gente acaba inibindo, às vezes, a criança de levantar a mão. Ela vê todo mundo levantando a mão e ela quer levantar a mão também. Talvez na cabeça, irracionalmente, ela não sabe o que está acontecendo. Mas ela quer repetir, isso é bom. Então, pastora, qual que é a linha que divide entre deixar a criança fazer tudo de forma mal educada e de deixar a criança participar do culto em adoração? Como que a gente chega nesse equilíbrio? Eu vou contar algo. Eu tinha uma cinta de dar quando a Elisa era pequena. Por quê? Justamente porque ela falou. Eu fui criada, eu tenho 32 anos, então eu fui criada assim. Era realmente isso. A gente ficava no lugar e esse diácono só fazia assim pra gente. Então a gente tinha medo dele. O nome dele era Irmão João. Então ele já fazia assim. Ele era mal bravo, mas ele era um amor de pessoa. Mas dentro da igreja, ele ensinava assim, ó. Dentro da igreja, sem bagunça. Só que assim, agora a senhora está falando. Isso inibia a gente de quê? De adorar a Deus. Porque assim, para nós, realmente isso. Só os mais velhos faziam aquilo. Então nós era o quê? Nós já era acuados. E assim, dentro da minha casa era assim. Se você fizer isso na igreja, você vai apanhar. Você vai apanhar. Então a gente tinha um certo medo. Então eu repeti isso com a Elisa, mas eu não batia. Então assim, quando eu vi ela fazendo bagunça na igreja, então já levava ela na banheira e falava, se
você vai apanhar. Só que eu estava cometendo um erro, igual o senhor falou, entre eu deixar ela adorar a Deus da forma dela, da criança, e eu deixar ela fazer bagunça da casa do Senhor. Não, isso não pode. Por quê? Acaba crescendo achando que aquilo ali é normal. E não é. Na nossa casa a gente não aceita bagunça. Por que eu vou aceitar fazer uma bagunça na casa do Senhor? Então, assim, existe a diferença entre deixar eles adorar. Claro, existe uma diferença. Eu também não posso também deixar e falar, pode ser que criança, eu vou fingir que estou adorando, mas estou fazendo. Não, não pode. Então, assim, existe essa certa dosagem de você deixar adorar e de você deixar fazer bagunça na casa do Senhor. Então, eu cresci assim, o diácono João, pegando nosso pé, não pode. Então, né, eu sabia que se chegasse na igreja, nós fizesse alguma bagunça, nós ia puxar o chão de orelha, né? Mas hoje isso eu não faço. Eu faço o quê? Conversando e ensinando para elas. Ó, na casa do Senhor é ser assim. Igual esses dias a Elisa estava na igreja e não fazia nada. Eu falei, você está errado, você está na casa do Senhor. Você não está em qualquer lugar, você está na casa de Deus, você não está sentindo a presença do Senhor. Então, assim, a forma que a gente também vai cobrando, né? Eles, ensinando eles com o nosso jeito também. Né? E é muito importante a casa de Deus, que eu falo, né? Muitas pessoas falam assim, existe a forma de posso adorar em casa. Não é a mesma coisa. A comunhão na igreja é totalmente diferente de casa. É igual se esse dia o senhor falou assim, eu senti Deus dentro da minha casa. Quantas vezes? Esses dias eu estava bem angustiada, o Jefferson até veio, me abraçou, orou comigo, bem angustiada mesmo. Aí eu fui para um louvor, né, que eu falo assim, lança sobre mim, né, para a gente lançar sobre ele. Porque no mundo nós teremos aflição, mas ele conseguiu. Nós também vamos conseguir, né? Então, muitas vezes a gente estamos aflitos e acaba que nossos filhos acabam vendo aquilo em nós, né? E assim, a forma que eu falo para elas é o quê? Adora o Senhor. Independente do que esteja passando. Tá bom? Adora o Senhor. Tá ruim? Adore mais ainda. E a hora que estiver bom, continue adorando. Não pare a adoração. E tudo, pastor, se isenta no exemplo. O exemplo. Não tem outro meio. A gente sempre vai caminhar para o exemplo. Sempre no exemplo. E isso é lindo, porque hoje nós temos a graça de ter um ambiente infantil separado. E eu sempre gosto de ratificar isso. De que a gente não tira as crianças daqui para ir desenhar, pintar de forma irracional. Tipo assim, fica quieto, deixa os adultos adorar. É tudo pensado, é tudo direcionado para que elas aprendam, né? A gente às vezes até se mete numas polêmicas aí, nesse intuito de ensinar. Então, por exemplo, no culto de ceia, enquanto nós estamos ceando aqui, nós temos o processo de consagração dos elementos, nós temos uma importância muito grande nisso. Mas nós lá na sala infantil, na igreja infantil, nós ensinamos as crianças a ceiar também. De uma forma diferente, sem o peso espiritual que carrega, mas ensinando princípios. E aí, famosa tia da salinha. Tia da salinha. Como que é a preparação de material didático, de pensar em ensinar as crianças? Como que é feito esse processo? Como que é definido o culto? Como que as outras tias, a tia Cris, levanta a mão aí, tia Cris, que ajuda a cuidar, a tia Mandinha não está aqui. Mas como que é o processo de vocês? Tipo assim, não pode ser só um desenho. Não pode ser só uma pintura, sabe? O que vocês fazem? E, inclusive, tem material aqui? Fácil? Das crianças? Elemento visual, né? Você pode pegar, Cris? Para apresentar pra gente também? Pegando de surpresa, né, pessoal? Perto das tintas. Tá. Como que a gente faz? Em primeiro lugar, claro que tem oração, a gente entende as necessidades das crianças, né? Por exemplo, a gente terminou agora o mês de junho. Mês de junho a gente falou sobre a Rainha Esther. E aí a gente quis desenvolver as crianças, que a gente viu que algumas crianças, elas têm bastante timidez, são bastante vejo que, assim, a gente vendo essas necessidades, a gente decidiu tratar sobre uma personagem real da Bíblia, que também era uma menina tímida, uma menina judia, que não tinha nada para dar, mas ela encantou um rei. E assim desenvolve a história de Esther. E em cada tema que a gente vai abordando sobre a história da Rainha Esther, nós vemos que as crianças vai tomando um pouco mais de coragem. A gente tem atividades para que elas
tenham coragem, né, de enfrentar, de fazer algo diferente, né? Então, cada atividade nós buscamos para uma necessidade que elas estão tendo. No momento a gente está tratando sobre Davi e ter um coração quebrantado, né? E a gente vê as necessidades de cada criança e que a gente tenta tratar de forma divertida, lúdica, né? Mostrando os desenhinhos, explicando direitinho para elas, mas com o intuito sempre de trazer para elas um ensinamento de que a Bíblia pode fazer algo diferente na vida realmente delas. Então, elas vão perder a vergonha porque um personagem perdeu a vergonha. Elas vão ter um coração quebrantado porque Davi, um personagem, teve o coração quebrantado. Elas vão ter coragem e se desenvolvendo, né, no amor de Deus. Aqui, irmãos, a gente tratou no domingo sobre esse daqui, ó. Fé de criança versus gigante, né? E aí a gente pegou aqui a plaquinha de Davi, tinha menorzinhos aqui que a gente ia colando conforme a história de Davi se desenvolvia. E a gente deixa as crianças, né, Elisa, participar. Então, a parte que ela não sabia eu contava, a parte que ela sabia ela que contava. Então, assim, para a gente ir desenvolvendo as crianças, elas mesmas vão, se elas conhecem a história, elas vão ministrando sobre a vida delas mesmas. Vamos aplaudir também a tia Cris. Tava com saudade, hein, Jefferson? De novo, vai! Aê. Então, tudo tem um método, né? Tudo tem uma metodologia que precisa ser ensinado, discipulado. E nós estamos vendo, né? Eu, particularmente, quando acaba o culto, a maioria das crianças vem me falar o que elas aprenderam, como elas aprenderam. E aí, quando é alguma coisa mais específica, elas vêm, trazem. Então, isso é muito bom. Quer dizer que o trabalho tem sido bem desenvolvido. E pastora, eu acho que esse cuidado é um cuidado bíblico e de Jesus. A gente tem uma história de que a multidão cercava Jesus. E eu fico imaginando, né, a euforia das crianças. E como a gente tinha dito, né, imagino as mães, os pais um pouco mais severos falando, não, você fica aqui atrás, ó, e o Pedro vai arrancar a tua orelha também, né? Eu acho que eles tinham um cuidado. E numa dessas as crianças queriam vir, ver Jesus, tocar em Jesus, porque a criança é sensitiva, ela é visual, ela precisa mexer, ela precisa encostar, precisa abraçar. E os discípulos imaginavam falando, não deixe as crianças chegar. E aí Jesus falou, não. Deixe que as crianças venham, porque delas é o reino de Deus. O que é ser criança? O que é essa criança que Jesus está mandando vir? É só a criança pequena, de 5, 6, 7, 8, 9 anos? Ou tem alguma coisa que Jesus queria ensinar através das crianças? A pureza no coração. Porque quando ele fala, eu vou usar um exemplo das crianças em casa, né? Briga, aí já está lá, tá brigando. Deixa elas. Sabe por quê? Daqui a pouco tá brincando. Então assim, Deus fala para nós, Jesus queria ensinar para eles, para nós termos esse coração, não ter ira no coração, porque eles brigam. Você pode ver que é uma briga, puxar o cabelo, as duas em casa mesmo, vive pegando o cabelo da outra. E aí eu falo para ela, e agora ensinou para Azar puxar o cabelo. Eu falei, depois ele vai fazer isso com vocês não vão aceitar. Aí ela fala, mãe, mas eu vou bater nele, mas não é. Quando Jesus fala sobre deixar e vir a nelas, fala da pureza do coração, para nós sermos como criança. E até mesmo para chegar até ele, nós temos que ser puros de coração. Né? E assim, né, realmente isso acontece. Nossa, eu e o João, não sei quando ele já... Nossa, a gente brigava muito. Agora a gente vive grudado. Às vezes me liga, tá fazendo alguma coisa? Vamos sair, tem que trabalhar, cara. Eu acho que é assim. Mas e hoje nós vivemos nessa harmonia. E isso é uma coisa que nós precisamos ter como igreja. A criança, ela é, em sua maioria, desinibida. Ela é amorosa com todo mundo. É até perigoso. Eu estava conversando, não lembro com quem, contando da Marina, né? Que a Marina saia pegando na mão das pessoas na feira e deixa aí. E criança até perceber, vai embora. E às vezes a gente se preocupa com isso, porque nós temos um mundo mau. Mas por outro lado,
ela não enxerga maldade no outro, ela não enxerga, sabe, etariedade, não enxerga condição financeira, ela enxerga se me tratar bem, essa é uma pessoa boa, né? E que nós possamos ser assim também. Quando se fala de presença de Deus, que nós possamos respirar a presença de Deus como uma criança que acabou de conhecer uma pessoa boa. E por conhecer essa pessoa boa, ela quer passar tempo com ela quer abraçar, ela quer correr. A Manu sempre canta aquela música, né, do Filhos do Homem. Estou só, posso ouvir a tua voz, meu coração é seu, quero em teus braços descansar. O refrão fala, né, vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Que nós possamos ser como uma criança que fica esperando Jesus vir. Fala, será que agora que ele vai vir? Será que agora que a presença dele vai descer? Será que agora que ele vai vir e eu vou sentir aquilo que eu só sinto na presença dele? E aí quando ele vem, a gente abre o braço, a gente ergue as mãos, a gente fecha os olhos, a gente chora, a gente se derrama, a gente dança, porque a gente sabe que nós estamos na presença dele. E isso é lindo, né? E para completar isso que a pastora Sara disse, do entendimento de que o reino de Deus, ele é da criança. Como que nós podemos fazer o reino de Deus acessível? E hoje eu estava conversando com a vereadora Marina essa semana, e ela estava falando sobre a dificuldade que algumas crianças que têm algum tipo de limitação, uma deficiência física, cognitiva, têm de participar do ambiente de culto. Nós, durante muito tempo, nós vimos, por exemplo, crianças que eram autistas sendo expulsas do meio da igreja. Um caso muito específico de uma pessoa que é da nossa convivência. Ela falou assim, pastor, eu tenho problema de ir na igreja, porque as experiências que eu tenho de igreja mandando a minha filha calar a boca. Porque na hora do louvor ela gritava, ela ficava incomodada. E às vezes mandava para a sala infantil, e na sala infantil a tia que estava ali conduzindo não entendia a limitação dela, mandava ela sair, mandava para o pai, mandava para a mãe, e a gente tornou o reino de Deus inacessível para crianças que têm algum tipo de deficiência. Eu acho muito lindo quando a gente entra na sala infantil, a gente vê o cadeirante, a gente vê a surda, a gente vê o que tem autismo, porque o reino de Deus, ele é feito de forma acessível para todos. E como que a gente recebe, pastora, uma criança que tem autismo dentro da igreja? Que tem uma limitação cognitiva, que tem uma limitação, às vezes, de mobilidade, né? Como que a gente recebe e faz essa criança se tornar parte do reino de Deus? Tá, em primeiro lugar, a gente tem que ser como nós somos, abraçar a todos, né? Nós temos que receber muito bem a todo mundo. Mas eu acredito que, assim, cada vez mais nós temos que ir nos capacitando mais, né? Então temos que ter o entendimento de que nós somos nós somos uma igreja onde pessoas diferentes vão entrar aqui. E nós temos que saber receber todas as pessoas. Quando chega um mendigo aqui, a gente tem que saber lidar com o mendigo. Quando chega alguém necessitado, nós também devemos saber como agir, né? Então, com as crianças não é diferente. Então, assim, eu acredito que hoje com mais dá pra gente se capacitar cada vez mais, entender que nós como voluntários do Ministério Infantil, a gente está para agregar. Então, assim, entendendo que a gente jamais pode desprezar a ovelha do Senhor. Jamais a gente pode rejeitar a ovelha do Senhor. Então, essas ovelhinhas, elas fazem parte do corpo do Senhor. Então, que nós possamos abraçá-las, entendendo que, mesmo com limitação, mesmo com uma deficiência, nós devemos recebê-los muito bem, porque às vezes a gente está realmente afastando uma família inteira e sem perceber,
nós estamos excluindo uma criança que provavelmente em outro lugar seria excluída também. Nós somos igreja, a gente tem que ser diferente. Então, assim, eu acho que tem que ter capacitação. Se começar a gritar, a gente não vai colocar a mão na cabeça da criança jamais. e expulsar o demônio dela. Né? Não, jamais. Nós devemos entender a situação, né? Tem que ter discernimento, né? Nós tem que ter discernimento, a gente tem que entender que essas doenças, o Senhor também deu permissão para que acontecesse. Então, nós devemos nos posicionar como bons obreiros, como bons irmãos. Nós somos primeiramente irmãos uns dos outros. E devemos ter empatia, né? Empatia um pelo outro, pela situação do outro. Maravilha. E isso é um assunto muito recente da nossa... É um assunto da nossa época, né? O trato com pessoas que precisam de algum tipo de acessibilidade. E que uma das minhas orações, a pastora Paula sempre fala, você tem que parar com isso. Eu falo assim, Senhor, manda para nós os que são excluídos. Manda o que ninguém quer, manda pra gente. Porque há um texto em Êxodo, se eu não me engano, Êxodo capítulo 22, que 22 ou é 12, não, vou falhar a memória, mas ele... 21? Êxodo 14, 12, está em Êxodo. Está em Êxodo. Que Moisés ele fala assim, Senhor, como que eu vou falar? Eu sou uma pessoa de uma língua dura. Aí ele diz, não fui eu por acaso que não dei voz àquele que não fala? Ou dei voz àquele que fala? Ou seja, independente da situação física, cognitiva, emocional que a pessoa está, foi Deus que deu. E nós como igreja, nós temos que cuidar. Amém? Então isso é um assunto que eu gostaria que nós pudéssemos olhar com muito carinho. De quando entrar alguém, seja criança, seja idoso, com algum tipo de deficiência, seja algum tipo de acessibilidade, que nós possamos amar, que nós possamos abraçar. Uma criança, por exemplo, que não gosta de abraço. Brinca com ela de longe, entenda a limitação dela e proponha estar perto dela, né? E pastora, voltando a falar sobre o exemplo, e aqui a gente finaliza. Se a senhora tiver preparado algo em específico também, já pode entrar nesse assunto. A senhora falou muito sobre exemplo. Eu sempre falo para os obreiros dessa casa, a nossa liderança ela tem que ser através do exemplo. Mas tá bom, a gente já entendeu isso. Como que eu dou exemplo dentro de casa? Como que eu ensino, por exemplo, a minha filha a levantar a mão e adorar na hora do culto? Ou como que eu ensino ela dentro de casa, escutando música? Eu sempre falo isso, né, pastor? Limpando casa, lavando... As suas meninas já estão lavando a louça? Já tá? Já tá lavando a louça? Faz comida também? E não convida o pastor, Elisa? A Giovana até trabalha, né? Parabéns, a Giovana. A bebê tá se preparando, né? Né, Lulu? Está se preparando, né? Então, como que eu ensino? Isso dentro de casa. Eu ensino a adorar dentro de casa. E se a senhora tiver preparado algo específico, também já pode entrar, tá bom? Pastor, a adoração, ela vai muito além de só você cantar. Né? Como já foi falado aqui, eu vejo... eu vou usar alguns exemplos aqui. Eu vejo que para você ensinar para os seus filhos a adorar o Senhor e buscar o Senhor, isso leva tempo. Isso leva oração. Isso leva a jejum, porque assim, nós sabemos que os nossos filhos, como as pessoas falam assim, os nossos filhos são herança do Senhor. Foi ele, galadão que Ele deu para nós. Então assim, eu falo em casa, meus filhos não são meus, meus filhos são do Senhor. E assim, tudo que a gente for fazer em relação a ensinar eles a adorar a Deus, a buscar a Deus, tudo leva o tempo. E tem pais que não, acaba que deixando de lado, porque às vezes fala assim, mas eu estou fazendo tanto isso e eu não estou tendo um resultado. Né? E para alguns pode ser rápido, peguei rápido. Já para outros a gente vai ter que ter aquela cautela. Porque o que eu digo? Eu estava lendo aqui em Provérbios, né? Eu tenho um estudo aqui, né, que fala que alguns pais estão tirando Deus do coração das crianças por meio de ensinamentos ateístas. Por quê? E nas escolas, quantos professores contribuem para alunos revoltados e sem religião? Então, assim, meus filhos, o que eu falo? Na escola, vocês têm que ser diferenciados. Vocês são filhos de cristãos. Todas as vezes que eu desde criança, como meu pai ensinava para a gente assim, antes de vir o nome seu, veio o nome de Deus. Antes de vir o nome de Deus, veio o nome do seu pai. Filha de meu pai chama Juarez, né? Então, filha do Juarez.
a Areia está fazendo isso. Então assim, eu tinha um certo medo porque eu carregava o nome do meu pai, né? E hoje não, eu carrego o nome do Senhor. Então qualquer coisa que eu vou fazer de errado, como é que Deus vai fazer? É igual eu ensino para ela, você vai fazer isso? Como é que Deus vai ficar? Será que lá do céu está falando, não, você está fazendo isso? Eu uso muito elas em casa, né? Ó, Elisa, você fez isso, como é que Deus vai ver você? A Elisa está fazendo isso, a Luísa está fazendo isso. Não, a Elisa ganhou um ponto positivo comigo hoje. Mas aí você faz errado amanhã? Não, você perdeu o ponto positivo. Então assim, eu falo para elas em relação ao perdão. Fez algo errado? Peça perdão para Deus. Ele, todo momento Ele nos perdoa, né? Nos perdoa e nos dá uma nova chance. Então assim, o exemplo que eu dou para elas de adoração não é só louvar o Senhor. Louvo com o coração. Às vezes eu estou fazendo meu almoço, eu estou ali. Às vezes o meu altar é a minha pia, lavando louça, eu estou ali, adoro o nome do Senhor. E vem coisas na minha mente, vem coisas que eu pedi para Deus lá atrás, que hoje eu vejo Deus concretizando na minha vida. E em todo testemunho da minha vida, eu passo para meus filhos. Muitas das vezes, a gente usa muito isso em casa, quando acaba a luz. Pega os hinos da harpa, pega o celular, a gente faz nosso culto. Né? Não só quando acaba a luz, quando a gente senta, reúne na nossa mesa, fala do Senhor. Hoje mesmo a gente estava conversando com o pessoal, nós estávamos na mesa lá, aí nós conversamos lá mais na obra, né? Ele falou assim, aqui é uma união, olha para você ver, nós estamos reunidos. Né? E todas as vezes que a gente senta na nossa mesa, a gente conta algo do Senhor, conta algo da parte do Senhor. Esses dias mesmo a gente estava vendo em casa, eu e a Elisa e a Luísa, em relação a Davi. E eu falei, Elisa, olha como Davi adorava o Senhor. E a gente via a mulher dele xingando, criticando. Mas o particular, quem tinha com Deus era Davi, não era Mical. Mical passou por todas as situações com o pai dela, com Saul, e não aprendeu. Não aprendeu a adoração. Aí Deus levantou outra mulher para Davi, né? Conta que Davi cometeu o pecado, mas Deus abençoou o filho de Davi com aquela mulher. Se tornou um grande rei. E aí eu falo para elas, e quando aconteceu toda essa situação com Davi, que a gente conversa muito, né? Eu falei, e veio Salomão foi um reino abençoado, não teve guerra, né? E assim veio, e eu falo para elas, todas as vezes eu mostro para elas na Bíblia. E quando, lá no Velho Testamento mesmo, que a gente vê, e o povo fez mal ao que era aos olhos do Senhor. Deus ia lá e castigava eles. Passava 70 anos sendo escravo. Aí eles oravam, Senhor, nos perdoe. E Deus levantava alguém para tirar eles da escravidão. E de novo eles faziam. E até hoje é assim. Isso só vai acabar, só vai ficar quando nós estivermos na glória. Né? Porque hoje, a nossa geração hoje, muitos estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E Deus usa os políticos, Deus usa para punir o povo. Para o quê? Para o povo voltar à adoração. Eu falo, hoje eu estava vendo uma reportagem e o pastor falando sobre a geração que está acontecendo no nosso país hoje. Eu falei, a igreja do Senhor vai ser amassada igual faz com o azeite. Vai ser esmagada igual o azeite. Porque a hora que esmagar, vai sair e vai ficar o óleo. E esse óleo é o remanescente que vai ficar para pregar para aqueles que estão no mundo, né? Que estão afastados dos caminhos do Senhor, para poder voltar. Então assim, eu uso muito a adoração em casa, como o senhor me perguntou, não só de palavra, mas de coração. Adorar o Senhor com nossas atitudes. Eu sou uma pessoa muito estourada, né? Mas não pode, é pecado. Mas assim, é algo que eu sempre peço para Deus me mudar, né? Me mudar e me moldar. Se Ele for me usar assim, amém, a vontade dele, né? Eu estou aqui para fazer a vontade dele. Mas assim, é adorar o Senhor em espírito e verdade, de coração, né? Entregar sempre o nosso coração ao Senhor. Porque a gente entrega o nosso coração para Ele, Ele sabe o que Ele faz, né? Ele vai tirar o que não é dele. Sempre nas nossas orações em casa, peço ao Senhor para tirar aquilo que te afasta dele. Minha oração é, Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor. E muitas das vezes já afastou muita coisa, afastou muitas pessoas. E aí a gente questionava, Deus, por que você afastou? Não, porque aquela oração o Senhor escutou. Porque aquela pessoa, aquela situação ia me afastar de ti. A minha bateria acabou. Pastor, é estourada mesmo, pastor? Não tem cara. É mineira. Pensei que ela fosse uma mineira mais Nutella, né? Se falar o senhor apanha, é mineira raiz. É que não parece, pastor. Então agora eu sei porque que as crianças são tão bem alinhadas. E pastor, agora para finalizar também, vou te fazer uma pergunta. E também, se já tiver algo preparado, já pode introduzir, né? A respeito de ambiente de igreja. Eu estava conversando com a pastora Paula, quando a gente estava definindo os temas. E
E eu falei para ela que eu gostaria de finalizar com esse assunto, de que nós pudéssemos falar sobre crianças também. Porque as crianças, a gente fala, são o futuro da igreja. Não, as crianças estão presentes aqui na igreja, né? Elas são o presente dessa igreja. E nós temos muitas histórias de crianças que iniciaram o seu processo com Deus aqui na igreja e foram perdidas por diversos motivos. Falta de exemplo dentro de casa, maltratamento dentro da igreja, despreparo. E eu entendo que a igreja ela tem algumas funções. Assim como a escola, o pessoal fala, a escola não é para educar. Não, a escola ela faz parte do processo de educação. E historicamente falando, a escola ela faz parte do processo de educação. Dentro da pedagogia, não que eu seja especialista nesse assunto, mas o primeiro impacto social que a criança tem é quando ela vai para a escola. Então, na primeira infância, a partir ali do seu primeiro aninho, ela só tem o que os pais dizem. A partir do momento que ela saiu de casa, ela vai ter o que os amiguinhos da escola dizem, e aí é outra vivência, e ela quebra-se a primeira barreira. Então, ó o Azaf tá bravo, Azaf. Então, qual que é a importância da igreja no processo educacional, sabe? Como que a gente não perde mais gente dentro da igreja? Como que nós não perdemos mais crianças? Como que a igreja ela pode ser um processo de ajuda, de educação dentro de casa? Porque às vezes a criança que vai entrar dentro de casa não tem uma boa mãe, não tem um bom pai, né? Então, como que a igreja ajuda nesse trato, ajuda nessa educação? Como nós podemos ser igreja para crianças, sabe? Primeiro, nós devemos nos reconhecer como igreja, né? A gente tem que olhar para a gente e saber que a gente representa de nós, né? A gente representa a Deus, a gente representa a comunhão entre os irmãos, a gente representa ter responsabilidade uns pelos outros, já que nós somos irmãos, né? Então, eu acredito que, além disso, além de nós nos reconhecermos e zelarmos por isso, zelar pela integridade da igreja, não do lugar aqui, mas de nós como igreja do Senhor, nós devemos auxiliar aos pais, auxiliar as crianças mesmo, mostrar para elas que elas são importantes para a igreja, elas fazem parte do corpo da igreja, elas fazem parte da convivência. Nós precisamos entender que, às vezes, o não cumprimentar uma criança já vai deixar ela se sentir rejeitada. Então, no trato, conforme convidar as crianças, sabe? Convidar a criança a sentir aquilo, a presença do Senhor. Convidar a criança a entender o que está acontecendo no culto. Por exemplo, hoje não teve igreja infantil, né? Então as crianças estão aqui. É de suma importância de que a gente saiba se elas estão entendendo o que foi ministrado aqui. É de suma importância que elas entendam as oportunidades, para o que é a oportunidade, que não é para se apresentar, não é uma apresentação, é um momento de adoração ao Senhor, é um momento de entrega ao Senhor. Então, eu acredito que para que nós tenhamos convertidas dentro da igreja, apresentar o Senhor, apresentar a igreja a essas crianças, sabe? Convida a criança, convida os seus filhos a adorar o Senhor, ensina ele, olha, essa letra fala disso, o amor de Deus é assim. Seja bem didático. As crianças, elas precisam entender que não é porque eu sou boazinha fora de casa que isso faz alguma diferença. Tem muitas crianças que são boazinhas. Eu tenho que fazer isso porque o meu Senhor, Ele me manda fazer assim. Eu tenho que ser imagem e semelhança dele. Então, assim, que não façamos do entendimento delas de que o que é bom é porque eu sou assim, é porque eu ajo assim, pelo meu entendimento. Mas é porque
dentro de mim mora o Espírito Santo e ele exige que eu seja um templo limpo. Ele exige que eu tenha boas condutas. Eu preciso estar cheia dele constantemente. Então, eu entendo que nós precisamos apresentar a Cristo aos nossos pequenos. Nós precisamos apresentar a eles e eles entender que é bom estar na casa do Pai. É bom estar em comunhão uns com os outros em adoração ao nome dele, né? Amém? Quer falar mais alguma coisa? Não, amém. Quer falar mais alguma coisa, pastor? E, pastora, é tão importante isso, que assim, hoje mesmo, né? Era 7 horas, a Luísa, vamos, mãe, já está na hora de ir para a igreja. Né? Isso é muito gratificante para mim, para o Jefferson, né? Porque assim, como a senhora mesmo falou, a igreja, nós temos que apresentar um Cristo para eles, não é aquele Cristo de medo. Não, Jesus, ele é isso. Jesus, ele pode transformar. Quantos filhos a gente já viu que estão na igreja e os pais não estão? E eles buscam pelos pais, né? Então, assim, que a igreja, que nós como igreja, não só a senhora, mas cada um de nós, que viemos abraçar essas crianças e ensinar eu dentro da minha casa, como é o Senhor para elas, né? Jesus é isso e isso. Jesus pode transformar, está passando por uma situação, vamos orar a Deus, que Ele pode mudar essa situação, né? E é isso. E a importância da igreja é isso, para as crianças, né? Deixa eu só fazer mais uma pergunta para vocês duas. E aí eu prometo que eu finalizo. É porque isso é importante. A mulher, sabe, ela edifica a sua casa. A mulher, ela tem um papel de edificação. Vocês entendem que existe uma diferença como que eu posso dizer, da edificação materna para a responsabilidade materna? Senão o Anderson vai me bater. Vou explicar a minha pergunta. E aí eu prometo que a gente acaba. Quando eu, como pai, eu preciso ensinar para Manu alguns valores. Que ela não pode ser uma desistente. Que ela não pode ser inconsequente. Eu preciso impor limites para Manu. Como pai, o meu papel é literalmente preparar ela para o que há de pior no mundo. Já a mulher, ela tem o papel de construir do zero, né? Edificar um pensamento, caráter, senso. Eu queria entender de vocês. Vocês sentem isso também? Espiritualmente falando, qual a importância da mãe na edificação, sabe? Do caráter e do pensamento da criança. E aí eu prometo que eu parei. Não vou jogar mais vocês no fogo, não. Sim, eu sinto que é de suma importância, tanto que quando eu não estou bem, quando estou desanimada, qualquer coisa assim, a Manu sente também. Eu sinto que ela também fica igual a mim, fica desanimada, precisa do meu apoio emocional, né? E eu vejo que na igreja principalmente, né? Na igreja ela sente muita vontade de mostrar, sabe? Mostrar pra mim, mostrar pra você também, né? Mas eu vejo que ela tenta de alguma forma me mostrar ser parecida comigo, sabe? De mostrar que tá tentando fazer alguma coisa semelhante à minha porque eu faço, sabe? Então, assim, principalmente no momento de louvor, assim, eu vejo que ela se esforça, não aqui em público, né? Mas em casa é uma cantoria que só é louvores e louvores. Então eu vejo que se eu não demonstro para ela que é importante ter uma vida aqui dentro de adoração, mas que eu tenho uma vida igualzinha, idêntica à que eu tenho aqui lá fora, eu vejo que isso pode causar confusão na mente dela e ela pode sentir que aqui dentro é uma farsa, lá fora é a realidade, ou o contrário. Não é essa sensação que eu preciso mostrar para ela. Eu tenho que ser o que eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora e entendendo que o meu ministério, ela tá vendo tudo. Quem está se espelhando no meu ministério é o presente que o Senhor me deu, né? Então ela vai levar isso para o resto da vida, né? Eu basicamente em relação à maternidade, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala, não me lembro agora, que fala assim, que a mulher será salva pela maternidade. Quando você pega um filho e
você ensina esses valores para ele, pessoas falam assim, mas a nossa pedrinha, a nossa coroa está garantida, né? Como eu voltei a falar, eles são herança do Senhor. Então essa herança eu cuido como se Deus estivesse cuidando, né? E assim, a maternidade ela é uma coisa muito linda. Igual a senhora acabou de falar, pastora. Aquilo que a gente sente, a gente passa para eles. Igual a Zaf ainda amamenta, né? Então assim, as meninas falam, não posso passar nervoso, porque senão passa. E ele, realmente, às vezes ele fica muito agitado. Por quê? Por alguma situação que esteja passando. Então assim, a gente tem que estar mais possível. Mas é difícil, né? Mas é difícil, assim. Mas assim, em relação à maternidade e a criação de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E assim, eu louvo a Deus todos os dias, né? Porque Deus realizou o meu sonho, né? E agora esse sonho eu tenho que criar, cuidar para entregar para ele, para devolver para ele, porque não é meu, né? É dele, né? Amém? Agora finalizei de verdade. Amém? Eu gostaria que você aplaudisse Jesus bem forte. Gente. Vamos colocar de pé. Acho que a gente terminou em bom estilo, né? Foi bom, né? Alguém aprendeu alguma coisa aqui? Eu ia falar, deu vontade de ser mãe, mas não deu não, gente. Esse negócio não é tão simples assim, não. Quero agradecer, pastora Sara. Deus abençoe, olha, valeu a pena. Eu falei que ia vir gigantes. Talvez não gigantes em altura, né, gente? Mas gigantes em conteúdo. Pastora Marina, Deus abençoe. Vamos embora para o nosso lar. Gostaria que antes disso você erguesse as suas mãos. Vamos terminar esse culto da forma como nós aprendemos, né? Louvando ao Senhor, exaltando a Ele. Então erga as suas mãos, vamos cantar apenas mais um louvor. E nós finalizamos esse culto em louvor e honra ao nome do Senhor Jesus. Estou só, posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu,